aqui em mais um Porções do Evangelho. Hoje eu quero ler o final do capítulo 3 de Gênesis junto com você e a partir daí meditar, pensar em algumas coisas a respeito do que nos diz este texto. O final do capítulo 3 de Gênesis nos diz exatamente assim. Versículo 22. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem, quero que você pense comigo a respeito dessa cena, a respeito desta imagem. Vamos voltar ao que o texto diz. Depois de ter pecado, de terem pecado Adão e Eva, Deus conversa, tem um diálogo com eles, e depois desse momento, desta conversa, Deus os coloca para fora do Éden. É importante que você lembre que o Éden é exatamente o emblema do espaço, da geografia, do relacionamento com Deus, onde Adão e Eva, de forma perfeita, foram colocados ali para dominar sobre toda a criação de Deus, como mordomos de Deus sobre a criação. Mas eles pecaram e agora houve uma ruptura, um afastamento, a morte espiritual. E todas as consequências da morte, do afastamento de Deus, da justiça de Deus sobre eles. E posto fora do jardim, agora este relacionamento está quebrado. Esta comunhão foi alterada do homem com Deus e também do homem com a própria natureza, porque agora a natureza se tornara, por causa da presença do pecado, inóspita, selvagem, de difícil domínio para o homem. Eu quero que você fique pensando agora junto comigo, enquanto Deus colocava Adão e Eva para fora do paraíso, ou seja, da segurança, do conforto, da certeza, da paz que a presença de Deus representava, eles agora ingressavam num mundo desconhecido, num mundo que jaz no maligno, onde a selvageria, a morte estaria presente, o ódio entre os agentes da própria criação. A gente vai perceber isso no relacionamento em crise de Adão com Eva, do homem com a própria natureza, mas já no capítulo 4 a gente vai ver toda a forma como Caim, de forma assassina, relaciona com seu irmão. E não somente isso, como ele refuta a autoridade de Deus. Depois vemos Lameque se vangloriando de ser um homem hostil, de um homem violento, e ter para ele duas mulheres. E daí por diante, todo o relato bíblico vai nos apresentar um relato de uma sociedade sempre caótica, uma sociedade sempre hostil, onde a corrupção, a cobiça, a violência estaria sempre presente, onde todo tipo de egoísmo se revelaria nas relações humanas. O respeito ao outro deixaria de estar presente porque o homem deixaria de respeitar a Deus, de adorar a Deus. Então, você imagina que desde então, e isso fica bem explícito em Gênesis 6, a humanidade vai experimentar uma desesperança. E é o próprio Deus que em Gênesis 6 vai dizer que Deus estava muito triste, porque todo o desígnio do homem era um desígnio maligno, perverso. A gente não pode esquecer ainda que no capítulo 5, quando Deus vai, por meio de Moisés, descrevendo toda a genealogia de Adão por meio de Sete, vai dizer que cada um daqueles personagens vai viver tanto tempo, vai gerar filhos e filhos, e depois vai morrer. E nós precisamos lembrar que o homem não foi criado para a morte. A morte é uma consequência deste evento, a queda
ainda no Éden. Então todo este quadro, ele revela um quadro de desesperança, que continua se perpetuando entre nós. Quando você olha ao nosso redor e você vê falar de crises, de guerra, de violência, de corrupções, isso não são características somente do nosso tempo, em onde a gente observa as relações familiares degradadas, onde filhos não amam, não obedecem, não honram os seus pais, onde os pais matam e são perversos com os seus filhos, onde o adultério, muitas vezes, assim como o Lameque, é uma expressão de vanglória. É algo que está presente sempre, não está presente agora. Talvez você pense que essa é uma realidade deste tempo. Não, é uma realidade que está presente em toda a narrativa da história humana. Mas diante de tudo isso, Deus nos apresenta uma luz. Esta luz é a esperança, que ainda no Éden foi apresentada como a esperança que estava por vir. O porvir era onde as pessoas poderiam gerar expectativa, não com aquilo que eles viviam, não com aquilo que eles estavam experimentando, porque tudo isso era muito degradado. A esperança estava naquilo, ou melhor, naquele que viria. E para deixar isso mais claro, em Gênesis 3,15, há pela primeira vez a expressão de que a esperança viria. E essa esperança viria por meio do filho da mulher, o descendente, que mesmo ferido pisaria a cabeça da serpente. Quando a gente olha para toda a narrativa bíblica, olhando especificamente para aquilo que se dá a partir da convocação, do chamado de Abraão, e sendo ele o pai da nação de Israel, o pai dos judeus, pai do povo hebreu, vemos que toda a narrativa deste povo está explicitamente e intrinsecamente ligada à pessoa de Jesus Cristo. Cada personagem, cada ato religioso, cada sacrifício, cada ofício sacerdotal, cada rei que era entronizado apontava para a esperança daquele que viria. Cada criança que nascia era a expectativa. Será este que é o ungido de Deus? E daí deriva a palavra ou a expressão Messias, ou o Cristo em grego. Eu sei que talvez você esteja vivendo assim. Eu sei que, olhando para si mesmo, para o seu coração e para a sua realidade, talvez você esteja percebendo uma situação difícil, uma situação de desesperança. Eu já vivi muitos momentos de desesperança. Eu já vivi muitos momentos de angústias profundas, onde a tristeza tomava toda a minha alma, toda a minha mente. E o choro era um resultado incontrolável, natural. E talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja vivendo desta forma, neste momento. Talvez você esteja completamente desanimado. Mas eu quero dizer que você não precisa se envergonhar disso. É assim que a humanidade vem vivendo, com alguns lapsos de alegria, alguns lapsos de expectativa e alguns lapsos de euforia. Alguns reais pelas circunstâncias que são agradáveis e outros envoltos ou envoltas em fantasias. Algumas circunstâncias tomadas pelas ilusões, que acabam rápido porque são passageiras. Então você não precisa se envergonhar da sua tristeza, da tua desesperança, do teu desânimo. A humanidade vem vivendo assim os últimos tempos. Se você perceber, o número de suicídio vem aumentando. Também até mesmo entre os jovens, que foram eles sempre o símbolo da força, da alegria, da esperança, da expectativa, muitas vezes até mesmo associada com um tipo de alienação das circunstâncias difíceis e duras do sofrimento da vida. Mas se vivemos um tempo onde até mesmo os jovens são tomados por essa característica de uma percepção acerca de uma realidade não agradável,
é porque de fato isso é real. Mas eu quero dizer que a esperança prometida por Deus também é real. E ela é mais do que real. Ela é verdadeira e eterna. E quando Deus disse que enviaria a promessa, eu quero te dizer que a promessa ela já foi manifestada na face da terra. No tempo oportuno previsto pelo próprio Deus, Deus encarnou-se e habitou entre nós. E eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E quando os seus pais terrenos, José e Maria, foram levá-lo até o templo para que ele fosse apresentado, ali eles se encontraram com dois anciãos que aguardavam com expectativa, assim como todo o povo de Israel e também toda a humanidade, além de Israel, a esperança viva, Cristo Jesus. E Simeão e Ana se alegraram profundamente com aquela expectativa. Ou melhor, com o fim da expectativa. Mais uma vez eu digo, imagina Adão e Eva ao saírem do paraíso, do jardim do Éden. Retomemos essa imagem. Imagina a angústia, o medo, a insegurança. Agora imagina você quando Deus deu a eles Sete, substituto de Abel. Abel que tinha sido morto pelo seu irmão Caim. Imagina que Sete é exatamente o emblema dessa esperança. Seria ele a promessa de redenção, de retomada, de volta ao paraíso? Seria ele o Messias prometido? Sabemos que não era. Sete era apenas uma sombra daquele que viria por meio da descendência ou dos descendentes de Abraão, viria por meio da tribo de Judá, viria pela descendência de Davi, viria da casa de José e Maria. Sim, Jesus Cristo era a promessa bendita, o fim, a única possibilidade do fim, do medo, da insegurança, da morte, da desesperança. Essa desesperança que talvez você esteja vivendo de forma profunda hoje. Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. E volto a dizer, talvez hoje você esteja vivendo um tempo, um momento de profunda desesperança. Não se envergonha. Melhor, não se envergonhe disso. Mas, ao contrário, levante a sua cabeça, olhe para os céus. Acredite que existe um Deus que vem governando toda a história. E que, como eu já disse, no tempo oportuno, revelou a esperança viva, Cristo Jesus. E essa esperança se deixou matar, morrer na cruz do Calvário, para que pessoas que antes estavam perdidas, cansadas, desesperançadas, pudessem ter perdão, reconciliação, paz, novamente serem reencaminhados, reconciliados, para estar, assim como Adão e Eva estiveram, na presença do Pai, no paraíso. Eu sei, ainda não estamos no paraíso, mas é importante que você saiba que nós estamos caminhando para lá, porque o caminho foi aberto, a reconciliação foi feita, a esperança viva foi manifestada. Então, se há neste momento na sua vida uma profunda desesperança, eu quero dizer que para essa desesperança há uma resposta. E eu quero dizer e repito, não se constranja. Eu também já a vivi. Eu já vivi em momentos pontuais, passageiros, rápidos, às vezes em horas, dias, mas eu já vivi de forma profunda e aparentemente crônica. E seja numa situação passageira, rápida, ou em um momento onde você foi tomado por uma profunda e aparentemente crônica desesperança e tristeza, também para esses momentos, Cristo é o nosso socorro. Acredite, existe uma saída. A saída tem nome e é uma pessoa. Jesus de Nazaré. Morto,
crucificado e ressurreto. A promessa bendita de Deus. Fica na paz de Cristo e até o próximo Porções do Evangelho.